Meus amigos, olha só. Tá vendo esse cara lindo aqui do meu lado? Eu tô o Gival. É eu? É claro. Olha só que hoje a gente tá em família. A gente tá... todo mundo nordestino aqui. Tá todo mundo à vontade. Tá à vontade, Gival, hoje? Eu estou à vontade. Tá à vontade? Eu estou à vontade. Deixa eu vir cá. Tu é de onde, Jardel? Eu sou de Redenção, no Pará, velho. Sou do norte. Do norte, né? Norte e Nordeste é tudo junto, né? É, norte, Tudo a mesma coisa. E é isso aí. Hoje, Jardel, mano, um dos caras assim que eu conheci aqui em São Paulo, que eu vi apresentar algumas coisas aqui em São Paulo. Um dos caras mais incômicos, que mais tem a característica hoje do nosso Nordeste, né? Você não perdeu essa característica, Jardel. O cara, não dá pra esconder você, tem que falar mesmo de cara. Do Gival já meteu logo, toma. E é isso. E hoje... a gente vai querer saber um pouquinho das suas origens, cara. Bora lá, velho, bora lá. Porque eu tenho certeza que as pessoas vão se conectar muito com a sua história, porque o São Paulo é povoado por nordestino, não é não, Dorival? Norte e Nordeste, eu acho que aqui em São Paulo a maior característica somos nós de lá, né? Viu? Nós construímos essa cidade aqui, velho. Preciso de uma estátua de todos os nordestinos aqui na entrada de São Paulo. Eita, Coloca uma cara. minha sem camisa, vocês vão ver. Ô, Jardel, como que você veio parar em São Paulo? Como foi que surgiu? Vou pra São Paulo. Cara, eu jogava futebol, né? Por mais Não. que quem olha pra mim com esse corpo hoje vai falar assim, é mentira, para de graça. Mas é verdade, jogava futebol. E eu vim pra cidade de Jundiaí, que é onde eu moro hoje, que tá aqui 40 minutinhos de São Paulo, né? Eu vim pra jogar futebol, fazer a última tentativa. Eu tinha 17 anos de idade. Eu vim fazer minha última tentativa, porque eu já tinha tentado em outros lugares. Nunca tinha dado certo, porque eu não era muito bom mesmo. A verdade é uma só. Eu era esforçado, qual mas eu não era posição? Qual era a talentoso. posição? Qual era a posição? Eu jogava de volante. Ô, louco. Volante, zagueiro. Já fui até goleiro no futsal. Mas eu não era bom não, velho. Eu era o cara esforçado. Sabe Felipe Melo, que é aquele... que bota pra arrebentar e tal. Os caras me chamavam de pitbull do Pará, pra você ter ideia. Botava pra arregaçar, mas não era talentoso, não. Mas, Jardel, você quis ser jogador de futebol porque você quis ou porque era um sonho dos seus pais projetando em você? Porque geralmente, né, os pais projetam nos filhos aquilo que eles queriam ser e não foram, muitas vezes. Ou você me tomou iniciativa própria, eu quero ser jogador de futebol. Cara, essa pergunta é boa. Na verdade, assim, eu queria muito, depois eu identifiquei isso, né? Sim. Eu queria muito transformar a vida da minha família através do dinheiro, financeiramente falando. Os meus pais, eu nunca fui tão próximos dele. Desde os 7 anos eu moro com a minha avó, eu morava, né, com a minha avó. Então meu pai se separou da minha mãe, ele foi para um lado, minha mãe para outro e eu fiquei com a minha avó. Então, não foi pela família. Eu queria ganhar dinheiro para transformar a vida deles, porque era uma vida difícil, sofrida. E aí o caminho que eu vi pra gente que é lá do interior, né? Eu sou lá do Pará, de uma cidade chamada Redenção, uma cidade pequena. A oportunidade que eu visualizava era o futebol, porque eu nunca gostei muito de estudar. Então eu não imaginava ganhando dinheiro através de alguma coisa relacionada que eu tinha que estudar para ganhar, entendeu? Porque eu não gostava e eu já me achava um pouquinho burro mesmo. Então eu falava, viu, tem que ser alguma coisa que eu vou lá e faço e eu vou ganhar dinheiro com alguma coisa. Eu precisava ganhar dinheiro. E o futebol era uma das coisas que eu vi ali como um caminho. A gente percebe muito que você é um cara muito espontâneo, cara, muito coração. Né? Dá pra perceber que você tem uma das principais características do nordestino, que é muito coração, cara, muito receptivo. Você, mesmo antes de conhecer as pessoas, tá aí, toma, esse aqui sou eu. Esse somos nós, né, Dorival? A gente recebe muito, né? E aí eu queria ver contigo, Jardel, porque isso você passou nessa tua trajetória, questão de futebol, alguma outra coisa passou pela sua cabeça no momento? Como foi essa trajetória? Porque você chegou em São Paulo, cara. Hoje o Jardel, assim, cara, você é um ícone, assim, você é um cara bastante conhecido, meu. No mercado imobiliário a galera tá começando a me conhecer agora, mas... a minha pergunta vai de encontro com o que o Manuel falou. Você tentou no Nordeste o jogador de futebol, tá, e agora vou pra São Paulo. Algum time te trouxe ou você vou pra São Paulo, me inscrever em algum time local? Não, na verdade, o meu tio, ele tinha um primo aqui, na cidade de Jundiaí, e esse primo do meu tio, o filho dele jogava no Paulista de Jundiaí, já. E aí ele pegou e falou assim, viu, você quer fazer uma tentativa lá em Jundiaí? Eu tenho meu primo tá lá, o filho dele joga, eu dou um toque pra ele, de repente ele deixa você passar uma temporada lá na casa dele. E o meu tio era caminhoneiro, né? Até hoje ele deu mais uma aposentada, mas... Aí meu tio falou, olha, eu tenho uma carga pra entregar lá em Santos, eu passo lá em Jundiaí e te deixo. E você faz um teste lá, fica lá morando uns 2, 3 meses pra ver se vai dar certo.
Se der certo, você fica, se não, você volta embora. Então eu vim de caminhão, né, com meu tio, de carona. Ele me deixou ali em Jundiaí pra ficar morando de favor na casa do primo dele, tentar conseguir entrar no Paulista. Aí eu comecei a fazer os meus treinos na escola do Banco do Brasil, né, na ABB. E depois eu fui fazendo os testes. Aí fiz teste pra Ponte Preta, pro Paulista, enfim, fui fazendo os testes. Mas não deu muito certo não, porque logo eu machuquei. E quando eu machuquei, aí meio que assim, dava pra fazer uma cirurgia e tal, no joelho direito, mas eu já tava meio que desanimado. Só que nesse meio tempo eu tinha conhecido que hoje é minha esposa, a Isabela, na escola, porque pra você jogar num time federado, você tinha que estar estudando. Então, quando eu me matriculei no ensino médio, foi em fevereiro de 2013, aí eu conheci a Bela logo assim, na segunda semana, e eu meio que me apaixonei. Isso com quantos anos? 17 anos eu tinha. 17 anos, você tá com quantos anos? Hoje eu tenho 27, há 10 anos atrás. Caraca, que legal, que bacana. Rapaz, eu vou te falar, o primeiro ponto que eu vou falar é que assim, que a gente tá montando um time de futebol que não tem jogador, a gente tá procurando no mínimo o cara que queira jogar futebol. A segunda parte é um ex-jogador, você tá escalado. Sou ex-jogador. Eu tô igual, o meu corpo tá igual do do Ronaldo no Corinthians, né? Eu tô nessa época aí, sobrepeso. Não sei se eu sou um bom jogador não, mas eu vou lá brincar com vocês. Nossa, que legal. Jardel, e cara, e você virou esse ícone do futebol. Eu tenho certeza que você levou muito a sério, porque quando a gente sai do Nordeste, a gente sai muito com propósito. Eu e o João, a gente conversa muito sobre isso. E a gente sempre tem uma característica muito em comum, que o nordestino a gente leva muito a sério quando vem entrevistar algum nordestino, porque a gente sabe que ninguém saiu de lá pra brincadeira, não é verdade, João? 10 anos atrás, eu acredito que a gente faz parte daquele programa De Volta Pra Minha Terra que tinha no Tinha. Eu passei muito preconceito com isso. Nós nordestinos, na época, as pessoas falavam assim, quando é que você vai se inscrever pro De Volta Pra Minha Terra? Tu nunca escutou isso ou não? Eu já escutei algo parecido, assim. A galera tinha um pouco de preconceito, só que eu sempre fui esse cara como o Manuel mesmo falou, eu sou um cara muito expansivo, então eu fazia amizade muito fácil. E eu levo tudo na brincadeira, só que assim, o que eu sempre deixei claro, se você vier encher meu saco, irmão, mas você tá lascado. Então assim, por quê? Porque todo tipo de apelido eu vou saber colocar em você, aí eu vou atormentar a sua vida. Então assim, a galera evitava encher meu saco por medo. Eu na vida. Entendeu? Porque os caras pensavam assim, se eu encher o saco do Jardel, vai ser pior. Então assim, quem vinha já tomava de cara, o cara já ficava sossegado. Aí ele já não enchia mais o saco. Eu já falo, criança, não sabe brincar, não desce para o play, porque eu sei brincar. Desce pro play. Aí você passou por toda essa fase de tentativas de dar certo no futebol. E daí qual foi o momento que você entrou no mercado imobiliário? Também foi logo em seguida ou teve uma outra profissão? Não, demorou um tempinho, assim. Eu 2017, então, eu tento futebol durante 4 meses, não dá certo o futebol, a minha família quer me levar de volta pro Pará, porque eu não tinha ninguém aqui, tava morando de favor na casa das pessoas. Só que eu já estava apaixonado e não queria ir embora por nada. E sua esposa é daqui? É de Jundiaí, Então eu falei assim, não, eu vou dar um jeito de ficar. Aí consegui mudar da casa que eu tava para morar de favor na casa da tia da Bela, da minha esposa. E aí ali eu preciso começar a trabalhar, porque o futebol não me dava dinheiro, né? Aí meu primeiro emprego foi como atendente de call center. Trabalhava pro banco, cobrando o povo. Eu do Banco Brasil, velho. Eu era o Santander. Inclusive, talvez algum de vocês que esteja me assistindo já foram cobrados por mim, me perdoem. Eu precisava ganhar dinheiro ali pra sobreviver. Então eu cobrava mesmo. Cartão de crédito era comigo. Eu tô aqui entre 2 caras chatos. Um que era gerente do banco e outro que cobrava. Então, assim, exatamente. Tá todo mundo eu amava cobrar, velho. Cobrar era divertido demais, porque eu era xingado de tudo quanto é nome. Não, eu aprendi muito. Sim. Com o call center, me ensinou demais. Eu acredito que Deus ele deixa você passar por alguns lugares, apesar de ser um lugar muito perturbador. Trabalhar no call center eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Porque é uma alta pressão, mexe muito com o seu psicológico. Entretanto, foi uma escola da vida que, assim, serviu muito pro mercado imobiliário anos depois, né? Então, meu primeiro emprego, quando eu comecei a trabalhar aqui em Jundiaí, foi como atendente de call center, fiquei 1 ano. Depois trabalhei como... Aí, né, fiquei um período desempregado... aí eu já saí direto para trabalhar como pintor, trabalhei 3 anos como pintor, 3 anos como pintor. Aí meu sogro trabalhava para ele na empresa dele de pintura, fechou a empresa, aí eu fui vender bolo de pote, brigadeiro do Nordeste na rua, vendi CD que a minha esposa cantava na época, na igreja. Ela louva? E aí ela tinha um CD gravado com a minha cunhada e eu fui vender os CDs que elas tinham ali também. E aí em 2016 eu conheço o mercado imobiliário, fevereiro de 2016. Será que existe alguma casa pintada com o pintor? Tem, eu tenho uma casa que eu alugo para as confraternizações da minha imobiliária, que foi eu que pintei. Eu vou dar risada primeiro. É verdade.
Tem uma pintada minha, né? Eu acho que ficou... Ô, Dorival, ficou esquisito isso daí. Essa pergunta ficou estranha. Tem uma casa com a pintada do Jardel? Tem. A galera vai fazer corte aí, velho. Eu não vou aguentar vocês dois aqui, não. Foi proposital, ele fez de propósito. Ai, Jesus. Vai lá, continua, Jardel. E tem essa daí, aí eu alugo até hoje pra galera do meu time, pra gente fazer nossas confraternizações lá na casa que foi com a minha pintada. Casa com a pintada do Jardel. Puta mas, Jardel, eu também trabalhei em banco, e hoje, quando eu ligo para os clientes, para falar de qualquer coisa, eu já ligo com o ouvido preparado para ouvir o que eles têm a dizer de ruim ou de bom. Porque o telemarketing, eles nos ensinam muita coisa. Você vai ser xingado, vai ser elogiado, você vai ouvir tantas coisas. Hoje, na nossa profissão, que não vamos chegar nela, na corretagem, quem trabalhou ou trabalhou com vendas, e principalmente com ligações ativo e receptivo, tende a se dar melhor nas vendas. Daqui a pouco, certamente, você responder isso com mais maestria, mas... Pode prosseguir com o seu acaso. Cara, assim, essa questão do call center me ajuda muito até hoje, até para ensinar, né? Porque eu já estou mais no mercado de educação aí, junto com a imobiliária. E, de fato, quem trabalha de forma mais ativa hoje no mercado imobiliário, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tende a se destacar um pouco mais. A galera está trabalhando muito no receptivo. Então, quem faz os dois lados, ou seja, os caras só querem fazer anúncio e receber lead. Agora, quem continua ligando de forma ativa para os clientes, está tendo mais resultado. E o que eu aprendi no telemarketing, que era um diferencial meu quando eu trabalhei lá na Milênio, né? Chamava a empresa de cobrança. Eu era muito despojado nas ligações. Então tinha um script para seguir, eu não seguia esse script. Porque o script travava o cara do outro lado. Então o que eu fazia? Eu fazia uma ligação mais informal. Então quando eu ligava pro Emanuel pra cobrar, e aí, Emanuel, beleza? O que o cara pensa? Tá falando com... É um amigo meu, né? Tudo bem. Quem que tá falando? Aqui é o Jardel. Aí ele ficava procurando na cabeça dele, quem que eu conheço que chama Jardel? E nesse tempo, eu tô aqui tirando informação dele. Então, aí era uma forma de eu manter o cara interessado no que eu tinha para oferecer para ele. Era uma ligação muito informal. Tanto é que dentro do call center, eu subi o escalão da empresa no call center muito rápido. Em um ano, eu saí dos contratos pequenos, de 200, 300 reais, e cheguei a negociar contratos acima de R$1 milhão de dívida de cartão de crédito. Nossa, que legal. Então, eu acho que o segredo da ligação, da oferta ativa, tá na informalidade. Exato. Ninguém gosta de formalidade na hora de receber ligação. Você tem que ser o mais natural e informal possível. Fica até uma dica aí pra quem gosta de fazer oferta ativa. As pessoas percebem quando você tá seguindo um roteiro. O script é chato. Ninguém gosta de ficar falando ligação com quem tá seguindo script. Quando eu entrei no banco, eu cheguei no trabalho, tava lá um script. Eu fui morar em Porto Alegre, quando nós falamos no off. E você tem que seguir o script, porque daí, como você é nordestino, as pessoas vão achar que é um telemarketing do Nordeste ligando pro Sul. E os clientes do Sul são um pouquinho fechados pro pessoal que vem de fora. E eu falei, me desculpe, eu não consigo seguir um script. Daí foge totalmente que é a minha originalidade. Você segue fica robotizado, não gosto. Fica chato. Quando é roteirizado, se o cliente fazer uma pergunta que está fora do roteiro, você vai gaguejar para responder, entendeu? Se ele vier com algum questionamento que está fora do seu script, você vai ter problema para responder. Então, quando você conhece o produto que você precisa negociar, no caso, hoje o que eu vendo é incrível, vender imóvel. É uma necessidade primária. Todo mundo precisa de comida para comer, roupa para vestir e um lugar para morar. Então eu vendo a necessidade primária. Hoje é lindo, mas antes eu vendia a dívida do cartão de crédito, que o cara já não quis pagar, velho. Aí eu tinha que ligar para convencer o cara a pagar o negócio que ele escolheu não pagar, entendeu? Então me ensinou muito. Cara, a gente teve muito ensino. O nordestino, ele tem uma característica, óbvio, eu não estou falando mal de outros lugares, mas a gente teve muita característica de começar a ganhar o seu dinheiro individual muito cedo. Por mais que os pais ajudassem, a gente fazia alguma coisa informal para ganhar alguma renda extra para casa. Jardel, e aí você veio nesse período, jogador de futebol, veio para São Paulo, você se relutou a voltar para onde estava, queria recomeçar, aceitou algum outro tipo de trabalho, conheceu a sua noiva, cara, eu vi que hoje você tá pai, cara. E assim, mano, tu é um pai babão do cacete, que eu vejo, eu acompanho tuas histórias. Fala aí um pouquinho aí, como é que é lá? Cara, e assim, a minha vida hoje... eu tava até brincando com a minha esposa, que ela odeia que eu fale isso, né? Mas eu tava falando pra ela, falei assim, Bela, eu já zerei o game, velho.
de onde eu venho, o que eu tenho, o que eu construí, os lugares que eu acessei, as experiências que eu tive, eu já zerei o game. A minha vida poderia acabar hoje, claro que eu não quero que isso aconteça, que eu estaria extremamente realizado. Então eu tive acesso a lugares que eu jamais imaginei ter. A minha família é uma família muito simples, muito humilde. Meu pai até hoje trabalha como tratorista lá no Pará. Então ele trabalha numa fazenda, né? É motorista de trator. Os meus tios entregam compras de supermercado, né? Que lá tem muito, aqui não tem tanto, mas lá tem muito. Em moto, com carretinha, enfim. Então hoje eu tenho imóvel, eu tenho empresa, eu tenho carro, eu já viajei, eu como em qualquer lugar que eu quiser hoje. Então, assim, o que eu realizei nesse curto período de tempo que eu estou em Jundiaí, em São Paulo, que é 10 anos... me traz uma vida 100% satisfatória. Eu tenho uma mulher incrível e um filho maravilhoso. Então, cara, eu tenho amigos incríveis. Pô, eu sou um cara abençoado demais. Então, quando eu olho pra minha vida hoje, por tudo que eu passei aí, eu sou um cara realizado. Claro que a gente não pode deixar de ter as nossas ambições. Então, eu tenho muitas. Mas agora eu me considero um cara realizado pelas coisas que eu já tenho. Mas quero ter mais. E aí tem um Jardel que, cara, eu sou pai. E aí quando a gente é pai... A gente vira mais abestado ainda, faz igual no Nordeste, né? Mas fala assim, verdade. Abestado, né? A gente fica mais abestado. Como é que ficou o Jardel pós-pai, cara? Cara, o Arthur, meu filho, ele tem 8 anos, fez 8 anos agora, dia 23 de julho. Ele tem algo especial, além de ser um filho comum. O Arthur é uma criança autista, né? E foi o maior presente que eu já recebi na minha vida. Porque ser pai é especial. Agora, ser pai de uma criança que precisa de cuidados diferenciados é mais especial ainda porque te ensina a olhar para o mundo por uma outra perspectiva, né? Então, antes do Arthur, eu olhava para a vida de uma outra forma. Eu já tinha, na época que ele nasceu, já tinha uma certa estabilidade financeira, comparado com o que eu cheguei aqui. Então, eu ganhava 10, 15 mil reais ali por mês. Eu já morava num apartamento alugado, que para mim era uma realidade fora do comum. Mas o Arthur, ele veio para dar uma chacoalhada na minha vida e falar assim, viu, você pode mais, você precisa de mais, você consegue mais e você precisa fazer não só por você. Porque eu olhava muito para mim, né? Para mim, para minha esposa. Quando ele vê, tipo assim, você precisa fazer por mim agora, você precisa transbordar mais para outras pessoas, para outras crianças que precisam acessar o que eu tô acessando. Então, o Arthur, ele não é só um cara que trouxe coisas boas como um pai, mas ele me transformou totalmente como um amigo. Eu sou um amigo melhor graças ao Arthur. Eu sou um profissional melhor, um melhor corretor graças ao Arthur. Eu sou um empresário de sucesso graças ao meu filho. Então o Arthur, ele me trouxe muitos outros atributos que, sem dúvida, se ele não tivesse na minha vida, eu não teria. Uau, eu perguntei isso aí propositalmente porque o Topcast teve uma parte lá que você tocou, cara. Eu sei que subiu muitos palestrantes ali, que a gente sabe ali do potencial de cada um, mas quando você compartilhou esse momento seu importante sobre o Arthur, de ele ser uma criança autista, especial, e você compartilhou ser pai de um autista, cara, que ele falou assim, nossa, mano, sensacional. E você falava com muito orgulho. E a gente percebe que, até levar um pouquinho aí para a parte que foi o Top Class, que hoje tem muitas mães que infelizmente hoje não tenha o compartilhamento dos pais, né? No cuidado desses filhos, aí você permaneceu, cara. Então, assim, parabéns, cara. Parabéns. Eu queria te falar isso pessoalmente. Eu já sabia obrigado, irmão. Eu sabia que eu ia falar isso. E é um parabéns que a gente sabe que você não tá fazendo mais do que sua obrigação. Exatamente, é isso. Mas teve pessoas que não resolveram fazer suas obrigações, teve homens que não resolveram fazer e mães que estão tocando isso daí, cara. E você é um cara que abraçou a causa, cara, e dá pra ver assim que você tem um amor enorme por isso. Ah, não, as crianças autistas, elas precisam da nossa ajuda, do nosso transbordo. O Arthur, ele é uma criança abençoada por nascer numa família abastada, financeiramente falando. Graças a Deus, graças ao mercado imobiliário, a gente consegue suprir as necessidades de uma criança autista, né? Os acompanhamentos, os médicos, os tratamentos. Mas, infelizmente, não é a realidade de todo o nosso país. Então, tem muitas famílias que não têm acesso aos médicos que o Arthur tem, aos tratamentos que ele tem. Então, o Arthur é uma criança com grau moderado, que fala, que se comunica, que escreve, que é alfabetizado, que fala mais de uma língua. Mas isso não é a realidade da maioria das crianças, porque, infelizmente, o acesso à educação para o autista, falando da rede pública, ele é muito limitado. E isso é um problema, infelizmente, né? Então, aí por isso que eu falo, na Blitz a gente tem esse lema, né? Que a gente está lá para aprender, prosperar e transbordar.
quando eu aprendi que eu não tenho que prosperar só por mim, mas para que eu consiga ter o suficiente para transbordar na vida do outro, é para ajudar essas pessoas que precisam, que às vezes o governo não vai fazer, cara. E aí entra a nossa obrigação como cidadão. Imagina, a nossa passagem por essa terra é muito curta, então ela não pode ser rasa. Então eu não posso vir aqui para servir a mim mesmo, para fazer só por mim, pelo meu filho, pela minha esposa. É muito raso. Então eu tenho que transbordar para servir as outras pessoas que precisam da gente também. Agora, Jardel, eu sou da parte também um pouquinho mais do Provoca. Nós sabemos que não é todo dia que surge um Jardel, muito menos um Dorival, muito menos um Emanuel que vem do Nordeste e se destaca em São Paulo. A maioria que vem dá errado, com medo de tentar, tentou e depois desistiu, dar o próximo passo, e muitas vezes as pessoas não saem do Nordeste. Nós podemos falar continua lá, né? Continua lá porque é. tem muitas crenças limitantes de dentro da própria família. Os pais, muitas vezes, não deixam os filhos buscarem os seus sonhos. Não, verdade, filho, é perigoso, o mundo é mau. Se o mundo é mau, então seu filho é bom. Então ele vai ser uma pessoa boa no mundo. E as pessoas, os nossos pais, principalmente, eles não querem, muitas vezes, que a gente saia de dentro de casa. Não querem. Você tem que ser um cara destemido, corajoso. Eu vou. Se der errado, eu faço dar certo, mas eu vou. Só que tem pessoas que não, elas não querem quebrar a barreira do medo. Ficam lá. Por isso, dificilmente surge um segundo Jardel, um outro Dorival, e essas pessoas que estão em destaque, o cara deu certo, deu porque ele teve coragem de dar um passo a mais, e você não teve, porque você ficou limitado. A família, muitas vezes, muitas vezes é que nos prende. Se você tivesse ouvido pessoas que não queriam que você viesse para São Paulo tentar aqui, quiseram te levar de volta. E aí, se você tivesse voltado, seria o Jardel de hoje? Aí eu vou para a pergunta mais profunda, Jardel. A turma da tua cidade te manda assim, fala assim, caraca, Jardel, mano... Eu vejo você assim e falo, nossa, cara, não acredito. Como eu faço? Tem muito. Esses dias eu postei, que algumas pessoas viram um post que eu fiz aí, né? De uma conquista da minha família recente. A gente acabou de comprar um outro apartamento pra gente morar mesmo. Eu tenho alguns imóveis de investimento que eu adquiri ao longo desses anos, mas é o segundo imóvel que eu compro pra morar, né? E aí muitos amigos meus lá da cidade vieram falar sobre isso, né? Sobre essa conquista, etc. E, de fato, eu concordo com você que, infelizmente, nem todo mundo tem essa coragem, né? Essa disposição. Só que, às vezes, a gente busca coragem nos lugares errados. Aí é onde está a minha dica, assim. Se eu fosse olhar para a realidade da minha família e pedir conselho para o meu pai, para os meus tios e para minha avó, pode ser que o incentivo deles para me manter em segurança, para não me ver arriscando em excesso, para não me ver sofrendo, seria esse conselho, viu? Fica aqui, faz o que a sua família já faz, vem por esse caminho, né? A minha avó falava muito disso, o que eu aprendi com a minha avó é sobre o trabalho, mas na realidade dela, eu precisava ter um trabalho para sobreviver. É assim que a minha avó viu o trabalho. Exato. Né? Então eu acho que o melhor caminho é você buscar em outras pessoas os conselhos da pessoa que você quer ser no futuro. Então, eu não vou perguntar para minha avó, que tem a vida dela ali, com as suas limitações, com as suas realidades, o que ela acha de eu ser isso, né? Eu vou perguntar para quem tá lá. Para essa pessoa me incentivar e essa pessoa me mostrar os caminhos, essa pessoa me encorajar. Porque senão, às vezes, não é sobre a resposta, é sobre para quem eu tô perguntando. Então, depende de onde eu pergunto, vai ter a variável da resposta. Eu sempre falo, cara, os seus pais é apenas seus pais. O dono da sua vida é você. A sua família é a sua família. O seu futuro, quem cria é você. Ninguém vai criar seu futuro, ninguém vai dar a vida que você quer viver. É você por você. Só que as pessoas, muitas vezes, elas se limitam demais. Eu tenho medo. Cara, se você tem medo, não sou eu que vou quebrar o seu medo. Porque, eu sempre falo, a pior prisão é aquela que nós mesmos nos permitimos viver. Porque se eu tenho medo, não é você que vai tirar meu medo, é eu. Eu tenho que dar o pulo no escuro. Eu li um livro, acho que Napoleão Hill, você não tem medo do escuro, você tem medo que pode encontrar no escuro. Aí as pessoas se limitam, se travam, tá? Ou seja, se o Jardel ou o Dorival tivesse ouvido as pessoas... É nossa média. Eu nunca me olhei pela minha média. Me desculpe você que olha para seu pai, para sua mãe e vê que é seu reflexo. Não, meu reflexo é quem crio. Meus pais me colocaram no mundo. Eu sou responsável pela minha vida. Então, eu acho que as pessoas se limitam demais e por isso que dificilmente surgem pessoas de destaque. Principalmente nós que viemos do Norte e Nordeste. Para chegar aqui em São Paulo, você, o Jardel, que hoje é conhecido aqui em São Paulo a nível nacional, no mercado imobiliário. Você puxou o Top Class agora, com uma história linda, muitos corretores do Brasil te acompanhando. Então, para nós, é motivo de orgulho. Você esperava isso, Jardel? Quando você veio para cá para ser jogador de futebol, quando não deu certo, e aí você falou, cara, não vou voltar, mas eu vou fazer isso. Você esperava, cara, esse boom do que você é hoje? Porque, tipo assim, de verdade,
Teus vídeos é muito da hora, mano. Teus vídeos, Galera tá teus vídeos gostando. é muito da hora. Você é um cara que é muito coração aberto. E vendo você falar como pai, cara, eu tenho certeza que vai ser muito tapa na cara aqui de muitos pais de crianças autistas que talvez por algum motivo tenham abandonado, mas que ouvir a experiência do Jardel vai dizer, cara, quem tá perdendo é você. É isso aí. Né? Quem tá perdendo é você. E aí, é tipo assim, o Jardel hoje, ele, cara, é tipo... Meu, é muito da hora estar com você, cara. Obrigado, a energia é muito acima. Eu tava ali resolvendo um problema familiar, o Dorival, Manuel, o Jardel já chegou, tô correndo, me espera aí. Cara, a gente chega aqui, parece que a gente já tá conversando há horas. E assim, cara, você tem um coração muito bom, a sua energia é muito boa. Eu tenho certeza que isso contagia várias e várias pessoas. Mas como é isso lá na tua terra, cara? As pessoas que estão lá e veem o Jardel aqui, o que eles falam, cara? Cara, assim, eu sou uma pessoa... Eu vou me considerar um cara de sorte, porque eu sei que às vezes quando a gente volta pro lugar de onde a gente veio, tem muita gente que enxerga a gente com outros olhos. E eu, graças a Deus, cara, todos os meus amigos sempre torceram muito por mim, Legal. sempre me apoiaram muito. Desde que eu cheguei, eu recebo muitas mensagens de carinho. Toda vez que eu volto lá, eu tento ir pelo menos uma vez por ano, né, visitar minha família, porque meu pai tá lá ainda, a minha mãe eu trouxe pra morar aqui com os meus irmãos, mas o meu pai tá lá ainda, minha avó que me criou, meus tios, meus primos. Toda vez que eu volto, assim, eu sou muito bem recepcionado, a galera me ouve, então tem muita gente que quando eu chego lá, a pessoa quer conversar comigo pra entender o que ela pode fazer pra ir pra um próximo nível. E às vezes ela não quer vir pra cá, né? E o mundo mudou muito, então lá para hoje ainda se encontra algumas oportunidades, Sim, né? sim. Então, voltar para lá, para mim, hoje não é um problema. Eu sei que para algumas pessoas a gente sabe que sofre um pouco mais, porque tem essa questão de você volta e a galera começa a te falar que você é metido, que você é isso, que você é aquilo. Mas quando eu volto para lá, irmão, eu me permito ser eu do passado, sabe? Eu sou o cara que lá é muito calor, né? Eu sou o cara que lá eu amo andar de bermuda, sem camisa. Enfim, eu amo estar lá com a minha galera, de comer um negócio insalubre na rodoviária, entendeu? Que ninguém comeria aqui em São Paulo, eu vou lá. Suspeito de onde você tá Sabe, aqueles restaurantes bem esquisitos, é esses que eu vou. Eu gosto de estar com a minha família, minha tia comprou uma chacrinha lá agora. Eu gosto de estar lá na chacrinha chupando caju mesmo, direto do pé. Enfim, a gente fazendo churrasco, comendo galinha caipira. Então, quando eu vou pra lá, acho que a galera não tem a dimensão, não entende a dimensão do que se tornou minha vida aqui em São Paulo. Porque pra eles, toda vez que eu volto lá, eu sou o Jardel, o mesmo que sempre teve lá com Agora, eles. já que entrou nos vídeos, e como que o Jardel caiu no mercado imobiliário? Cara, eu fiquei desempregado nessa época, né, 2015, quando eu casei. O meu sogro fechou a empresa dele de pintura, eu trabalhava pra ele. E aí, a minha mulher, eu descobri que a Bela estava grávida em dezembro pra janeiro. E aí eu comecei a procurar emprego desesperado, tava recebendo ainda o seguro-desemprego da empresa lá, de pintura. E aí comecei a procurar emprego na OLX. Aí lá tinha um anúncio. Venha ser corretor de imóveis. O anúncio era: trabalhe pouco, ganhe muito, ganhos ilimitados, não precise de experiência. Eu falei, opa, é isso que eu preciso. Né? Tinha 19 anos de idade. Eu falei, essa é a minha vida, essa é a vida que eu preciso. E aí eu encontrei no mercado imobiliário uma oportunidade de ser alguém. No começo, eu já, assim, de cara, percebi, conhecendo a história de algumas pessoas, porque eu sempre fui muito curioso, então eu perguntava pra galera que tava lá, que ia acontecer. Eu demorei 10 meses para fazer minha primeira venda. Mas eu sabia que uma hora ia dar certo. Uma hora ia dar certo. Então, quando eu entro no mercado imobiliário, eu entro para fazer dar certo e eu visualizei dentro do mercado imobiliário aquilo que eu sempre quis, que era ganhar o suficiente para transformar a vida da minha família. Que era o meu mesmo objetivo no futebol. Então, na pintura eu sabia que era temporário. No call center também, vendendo bolo de pote também. Tudo eu sabia que aquilo lá era temporário. Eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa que ia fazer eu ganhar o dinheiro que eu precisava para transformar a vida das pessoas do meu lado. Só que quando você entra no mercado imobiliário, vem muitas indecisões. Por onde começar? Popular, médio, alto padrão? Porque o que mais aparece são propostas de vaga para corretor, né? Ganhe 100 mil por uma venda, ganhe 10 mil. Por onde o Jardel iniciou? Cara, na verdade, assim, quando me contrataram, era uma imobiliária de lançamentos, né? Que hoje eu trabalho só com lançamentos desde então. E ela vendia de tudo. Então, quem me contratou na época, o meu gerente, ele me contratou para ser um estagiário do produto que estava vendendo na época. E naquela época era um produto de médio padrão. Mas eu não tinha conhecimento zero do mercado imobiliário. Então, assim, para mim, se o cara me mandasse ofertar um apartamento de alto padrão, eu ia vender. Lote de alto padrão, Minha Casa Minha Vida. Eu não tinha o conhecimento sobre o que era o mercado, que ele tinha diferença e distinção.
Então, eu vendi o que ele colocou na minha mesa. Na verdade, cheguei lá, o primeiro dia era ofertando. Era ligando, oferta ativa, lista fria, que hoje eu acho que alguns nem conhecem, principalmente a nova geração do mercado imobiliário sabe nem o que é isso. Quer saber lead? Não sei, eu nunca recebi um lead como corretor. Eu comecei a dar lead quando eu já tinha minha imobiliária. Mas o negócio era lista fria, que era contato de lista telefônica que a gente pegava para ficar ligando pro povo. Hoje o mercado, falando um pouquinho mais do mercado imobiliário, já que a gente chegou nesse ponto, ele tá convenhamos, ele tá um pouco corrompido. A gente tem liberdade para falar isso. Tá corrompido, nossa culpa, né? Culpa dos grandes gestores que viciou. Como você falou, você veio de lista fria, assim como eu, você e o Dorival, que a gente prospectava bastante cliente através disso. O cliente hoje, o corretor hoje, ele não sabe o que é cadência, não sabe o que é porra nenhuma, mas quer a merda do lead, porque a própria imobiliária promete lead para ele. Vai contratar e diz assim, cara, vem aqui que eu te dou quantidade de lead. Mas a gente vai começar a tocar nos pontos um por um, Jardel, para nós entendermos aí como é que a gente pode passar essas informações para esses corretores. Hoje no mercado está aparecendo uma grande quantidade, eu falo isso em todas as entrevistas que eu passo, porque realmente está, de mentores no mercado imobiliário, que eu não acho isso ruim, isso é muito bom, mas de certa forma acaba sendo preocupante, porque eu percebo, se está aparecendo muita autoescola na cidade, é porque muita gente está precisando aprender a dirigir. Aprender a dirigir, é. Concorda comigo? Tem demanda, né? Tem demanda. E se está aparecendo muita coisa, é porque tem demanda no mercado imobiliário. Você já chegou a pensar nisso? O que é que te preocupa, cara? Na verdade, assim, hoje o mercado, falando de educação, né? O mercado imobiliário sempre foi um mercado onde as pessoas aprendiam individualmente com o colega do plantão ou o colega da imobiliária. Então, não tinha ninguém ensinando. Não era cultural a gente sentar para aprender. Então, de um tempo para cá, começaram a surgir alguns mentores e aumentou também o interesse dos corretores em se destacar. Porque estava todo mundo vivendo na inércia, então eu quero aparecer mais, eu preciso me destacar, e aí automaticamente as pessoas estão se sujeitando a aprender. O que o cara tem que fazer, na hora de escolher um mentor, na minha visão, é ver se o cara de fato tem chão de fábrica, resultado, se ele tem vivência, né? Ou se ele tem pelo menos um conteúdo que faça sentido. Porque tem algumas pessoas que estão ensinando coisa por aí que não faz nem sentido. Você fala assim, viu, mentira, que o cara teve a audácia de abrir a boca para ensinar isso. E realmente tem bastante, né? Eu sou do contra do Emanuel. Eu acho que hoje em dia tem muitas pessoas pela comissão, não pela profissão, infelizmente. Você vai nos plantões, tem inúmeros corretores lá, querem vender. Tem também, tem. Ó. Quem de fato quer ser corretor, faz acontecer, se profissionaliza, faz tudo coisa legal, mas tem uns caras que vendem e desaparecem. E mesmo assim ele fica enchendo os plantões de venda, tirando muitas vezes as oportunidades dos caras que querem ser corretor. Você sabe, tem pessoas na sua imobiliária que de fato assumem o papel de corretor e tem um cara que vai lá... Mas isso aí, eu acredito que seja a culpa disso daí, tá na gestão. Tá nos donos de imobiliária e nos diretores de construtora. Não foge da primeira pergunta que eu fiz. Qual que é o problema dessa galera? Que era o que acontecia antes e hoje eu acho que está melhorando um pouco. É justamente fazer um filtro de contratação. Antigamente não tinha critério, irmão. Seu RG caía na frente do plantão, você era contratado. Como o Rangel diz, que é meu amigo, fala que o corretor não precisava só ter dente. Na verdade, antes nem dente precisava ter para o cara se tornar corretor. E aí é onde entravam os corretores aventureiros, os caras que só iam para lá para viver da sorte da roleta do plantão, né, para sofrer acidentalmente uma venda. Eu acho que hoje, com esse movimento do mercado, está aumentando o critério. Precisa intensificar ainda mais. Então, o dono de imobiliário ele precisa ser mais criterioso na contratação. Ele tem que colocar mais etapas. Não pode ser só uma entrevista, eu te contratei. Tem que ser um primeiro bate-papo, depois uma prova, depois tem que apresentar como que funciona a sua empresa e como que funciona o mercado. E aí, no finalzinho, entender se tem esse alinhamento de expectativa e se faz sentido o Emanuel trabalhar comigo ou não. Mas... precisa melhorar muito ainda, enfim, vai muito tempo ainda pra gente chegar num ponto de equilíbrio, porque ainda se contratou muito mal, então ainda tem uma cadência grande ainda pra gente atingir o equilíbrio, né? Nessa prova eu começo falando da empresa ou da profissão? No começo eu acho que é importante você falar da profissão, né? Para quem é leigo, então se eu vou contratar um cara do zero, o processo seletivo, na minha visão, tem que ser uma primeira conversa apresentando para ele o que é o mercado imobiliário. Porque às vezes o cara vai numa entrevista como eu fui, por exemplo, eu não sabia o que era ser corretor de imóveis. Eu só vi na vaga que eu ia ganhar muito dinheiro, ia trabalhar pouco e não precisava ter experiência. Então foi isso que me chamou a atenção. Mas na vaga não me ensinava o que eu ia fazer. O que me chamou a atenção foi a possibilidade de ganhar muito dinheiro, trabalhar pouco e sem ter experiência nenhuma. Mas precisa ter esse primeiro bate-papo para apresentar o que é o mercado e conhecer mais sobre a pessoa.
sobre a pessoa. Por quê? Porque às vezes, quando você vai contratar alguém que é inexperiente, você não está contratando o talento dela como corretor. Você está contratando quem ela é, não sendo o corretor. Então você contrata mais a personalidade e o caráter do que propriamente as habilidades técnicas, porque ela não tem, né? Ela está começando do zero. Então, nesse caso, eu acho que é importante você entender se é a pessoa obstinada, quais que são os sonhos, quais que são os projetos, objetivos de vida, se é uma pessoa família, se não é, né? Pô, a gente sabe que um cara que tem conta para pagar, ele vai ser muito mais obstinado do que o cara que não tem. Isso é um fato, entendeu? Exato. Ah, você mora com seu pai, sua mãe, você não paga um aluguel, você não paga uma conta de água, uma conta de luz, você não paga o que você come, você não paga a roupa que você veste, automaticamente você não vai se esforçar para você vender, irmão. Você não vai fazer 200, 500 ligações por dia. Você não vai entregar panfleto. Você vai ser um moleque vaidoso que vai querer ficar lá esperando o lead e sofrer uma venda. Então, eu sempre gostei de contratar o cara que tá... Fudido. Eu não vou falar a palavra aqui Fudido, porque... pode falar. Pode falar? Pode falar, fudido. Lascado, fudido, enterrado em dívida. É esse cara que tá desesperado. É esse que eu gosto de contratar. Tanto é que muitas pessoas que estão na minha empresa hoje, que quando chegaram para trabalhar comigo, era dívidas altíssimas de 50, 60, 100 mil reais, enfiado num buraco, agiota na porta. Falava, irmão, então você tá pronto para começar no mercado imobiliário, porque você vai fazer 500 ligações, você vai entregar tantos panfletos, você vai falar com tantas pessoas. E aí o cara faz. Entendeu? Agora, o cara que tem uma vida muito confortável antes de entrar, dificilmente ele vai querer se esforçar para buscar essa vida confortável no futuro. Fala em entregar panfleto. O Jardel hoje é o cara da mídia. Tá full time em todos os canais digitais. Você Aqui eu tô me sentindo uma estrela, mas eu não sou não, gente. Essa estrela mas você ainda acredita... não suba essa expectativa, que eles são bonzinhos. Mas você ainda acredita no PAP, em entregar panfleto? Viu? Eu acredito em tudo. Tudo, Acredita? todas as formas de prospecção eu acredito. Eu acredito em falar com gente. Se eu estiver entregando um panfleto na mão de alguém e essa pessoa me der abertura para conversar, automaticamente eu estou falando com alguém. E se eu estou falando com gente, eu estou prospectando. Então eu acredito em qualquer forma de prospecção onde eu consiga falar com alguém. O mercado imobiliário está vaidoso. Ele não quer mais trabalhar de forma ativa. E entregar um panfleto não é ser panfleteiro de semáforo. Não é isso. Porque no semáforo não dá tempo de você conversar com alguém. Agora, se você fizer um trabalho ativo de entrega de panfleto com abordagem direta, onde você consiga desenvolver uma conversa com aquela pessoa, eu acredito. Porque o nosso trabalho de prospecção é conversar com gente, independente do formato que eu inicie essa conversa. Se for através de um folheto, mas eu conseguir cativar e pegar um telefone, pronto, eu posso fazer uma venda, por que não? Exato. Né? Eu não vendo só por anúncio, eu acredito nisso. Na minha mentoria, inclusive, vocês estão vendo aqui minha camiseta, ó. Fazer minha propaganda, né? Meu jabá. Lancei e vendi. Mentoria lancei e vendi só para o mercado de lançamentos. A primeira aula é 20 formas de prospectar dentro do mercado imobiliário. E lá eu falo de todas, entregar panfleto, por exemplo, é uma dessas. Exato. E de todas as antigas, viu? Tem um monte que eu falo lá que algumas pessoas não vão saber nem que existe. Mala direta, né? Um PAP ativo individual. Muita gente nem conhece, não sabe nem o que é uma mala direta. Eu perguntar para um corretor o que é uma mala direta, Martim. Essa é uma mala que você manda lá. Entendeu? Exato. Eu sou da mesma opinião que você, Jardel. Apesar de hoje a gente estar vivenciando um mercado imobiliário mais moderno, mas eu sempre falo, todo método de venda ele funciona. Todo método de venda, PAP, panfletagem, prospectação, ponto de captação, funciona. Óbvio que hoje existem uns métodos que são muito mais inteligentes, onde você cansa menos e prospecta mais. Não tem, Exatamente. Não tem conversa em relação a isso, ok? Mas aí veio... Até, deixa eu só fazer uma observação nisso que você está falando sobre... Essa frase é perfeita, porque é essa frase que alguns corretores usam. Ah, mas eu prefiro ir para o anúncio, porque o anúncio, eu trabalho a prospecção de forma inteligente, porque eu vou gastar menos energia prospectando. Se você não está vendendo, você tem que gastar energia o tempo inteiro. Não existe vaidade para quem não está vendendo. Irmão, se você não está vendendo, você precisa vender. Se for entregar um panfleto, se for fazendo malabares, qualquer coisa, você tem que... O cara quer economizar energia, sendo que ele não está ganhando dinheiro. Não faz sentido. Tem que economizar energia o cara que está ganhando muito dinheiro, que tem muito cliente, que tem uma carteira farta. Aí esse cara tem direito de economizar energia, porque ele está com o burro dele na sombra. Agora, você que está precisando, não está vendendo, não está ganhando um centavo, que não, vou economizar minha energia, viu? Para de ser burro. A verdade é uma só. E agora eu vou ser chato com os dois. Porque você tem imobiliária. Se o seu corretor da imobiliária falar assim, Jardiel, eu quero fazer panfletagem. Ele pode fazer panfletagem. Eu não posso colocar objeções. Você concorda? Exatamente. O cara tem que fazer... Assim, ó, a minha visão, só falando sobre prospecção, vou abrir até um pouco do que eu falo lá na minha mentoria. O que é a prospecção? A prospecção é uma pizza inteira. Exato. De 8 pedaços. O que é o anúncio no tráfego pago, que é o que a galera tá usando muito hoje? É uma fatia dessa pizza.
Jardel, com uma fatia da pizza eu vou me alimentar? Vai. Então, se você quiser fazer uma venda, 2, 3 vendas, só fazendo tráfego pago, você vai vender. Agora, eu posso aumentar o meu número de vendas, aumentando o número de fatias que eu vou consumir. Então, vou aumentar a minha fome de vendas. Então, prospectar através de tráfego pago é comer uma fatia. Prospectar através de um ponto ativo, por exemplo, eu tenho um amigo que ele trabalha só com ponto ativo dentro de um shopping. Ele investe muita grana como imobiliária, tá? Ele não é construtor, ele é uma imobiliária que tem um stand dentro de um shopping. Ele investe muita grana, mas o retorno dele maior, mais de 60% do faturamento da imobiliária dele, vem do stand dentro dele do shopping. É um ponto ativo, né? Ou seja, ele não gasta com lead, ele gasta com ponto ativo ali onde as pessoas chegam e o capital humano são os corretores. Você vai fazer uma mala direta, que é a entrega de uma carta dentro de uma casa, viu? Para pensar. Tem cliente investidor que é de idade, que às vezes quer comprar um imóvel para aumentar patrimônio, para deixar coisa para a família. Esse cara ele não acessa Instagram, mas ele tá lá dentro da casa dele, ele tá aposentado. Pode ser que se você entregar uma carta lá, como eu já vi, só vai me provar que alguma fonte de prospecção não funciona no dia que deixarem de vender. Eu já vendi então, assim. Como que o panfleto não funciona? O dia que você me comprovar que um panfleto não funciona, é no dia que nenhum corretor no mundo inteiro falar que não vende através de panfleto. Enquanto tiver um falando que vende, eu vou continuar acreditando. Enquanto tiver um falando, entreguei carta e eu vendi, eu vou continuar acreditando na carta. Fiz ligação, 200 ligações e vendi, eu vou continuar acreditando na ligação. Porque tem alguns gurus de internet que falam que, entregar panfleto não funciona mais, entregar carta não funciona mais, ponto ativo não funciona mais, plantão não funciona mais. Só vai deixar de funcionar quando ninguém mais conseguir ter resultado em cima daquilo. Aí eu acredito que não funciona. Enquanto um tiver resultado, para mim continua funcionando. Ninguém é dono da verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade absoluta. E no mercado, quando a gente fala num todo, é muito mais ainda. É macro, né? Cara, quando você fala assim da mala direta, cara, eu vendi, cara. Eu vendi, que doido, que fazia tempo que eu não escutava essa frase de mala direta. Funciona até hoje, eu vendi. Você é louco. Só que aí quando a gente fala de um trabalho inteligente é o seguinte, pessoal, para que vocês entendam. Se você é um corretor do online, você vai entregar panfleto para quê se você não está no plantão? Exatamente. Concorda? Eu tô falando de trabalho inteligente. Tem que ser estratégico, né? Trabalho inteligente. Agora, se você está no plantão, quer fazer online, PAP, mala direta, cara, tudo isso daí, como o Jardel falou aqui, é uma fatia a mais de pizza para você, irmão. Se alimentar. Seja inteligente. O que nós não somos a favor? De trabalhar para os outros. É esse ponto. Você concorda comigo? De eu fazer um trabalho onde, por exemplo, eu vou fazer uma panfletagem, Jardel, num produto X e eu não tô lá, mas vou fazer panfletagem. Gera um cliente para mim, através do panfleto direto para mim, via ligação, gera. Mas movimentação no plantão ele vai gerar muito mais que eu não tô lá. Isso corre um risco muito grande. O grande problema também que nós batemos aí num ponto é que tem um bando de guru falando que só o método dele funciona. Que tudo isso daqui que a gente falou, joga pra lixeira e, cara, eu vou te ensinar a vender 10 unidades por mês. Eu vou te falar assim, é pra dar risada, cara, porque o cara não vende, mano. Não vende, mas o cara tem uma lábia tão boa que eu fico olhando assim e falo, caramba, se eu não fosse do mercado, eu acreditava em você. Esses métodos que promete venda é complicado. Assim, o que você tem que entender é que, de fato, se você aprende um método que funciona através de alguém, a chance de você aplicar o mesmo método e funcionar para você é grande. Só que ela não é de 100%, né? E as variáveis de venda depende muito de alguns fatores, como produto, localização, condição de pagamento, mercado, né? Então, quando você fala assim, o cara fala isso, é um pouco perigoso. Mas a gente entende, é o cara que está ali só para vender. Ele vive disso, né? Tem gente que vive de vender isso. É diferente da gente que, igual no meu caso, eu estou vendendo a minha mentoria porque muita gente pediu. Mas eu sou corretor de imóveis, dono de imobiliária e eu vivo de vender imóveis. Eu não vivo de palestra nem de curso, eu vivo de vender imóveis. A sua imobiliária era só focada em lançamento, você viu? Ou tem uma pontinha lá do Eu tenho uma pontinha de pronto, sim. Mas é pequena, ela está sendo estruturada ainda. A gente está tentando encontrar o equilíbrio dos prontos, mas representa 5% do meu faturamento. Então é pequeno ainda. Estou aprendendo sobre como trabalhar o mercado de terceiros. É um mercado totalmente distinto do que eu trabalho já há quase 9 anos, que é o lançamento. A venda é mais demorada, você tem que se e assim, as habilidades
são diferentes mesmo, os talentos, a forma de apresentar, de prospectar, de atender, a parte burocrática da documentação é totalmente diferente. O corretor de lançamentos, ele apresenta a burocracia com a construtora, né? Agora, nos prontos, não, você tem que acompanhar tudo do início ao fim, então você tem que ter um conhecimento técnico sobre documentação um pouco maior. E eu reconheço, assim, de forma tranquila que eu estou aprendendo sobre esse mercado de terceiros. Eu sou um corretor de imóveis que sei falar tudo sobre lançamentos, desde a incorporação até o pós-venda. Mas sobre terceiros eu tô aprendendo ainda. Jardel, até que ponto eu posso acreditar nos gurus da internet que fala que vendeu 500 milhões em tantos meses? Aliás, num período curto de tempo. Cara, eu acho que... É assim, você tem que entender a vida do cara. Eu tenho muitos mentores e eu escolho os meus mentores pelo dia a dia dele, pela rotina do cara. Então, hoje, aí é uma forma que eu escolho os meus, tá? Não tô dizendo que é assim que tem que ser, mas eu escolho baseado no dia a dia do cara. Então, eu acompanho se o cara, de fato... Por exemplo, um cara que é um professorzão do mercado imobiliário e que está em ascensão no mercado da educação, hoje, para mim, é um dos melhores para ensinar, é o Lucas Marques. E ele é meu amigo, mas, ao mesmo tempo, ele é meu professor, porque eu sou aluno dele. E... Ele, por exemplo, cara que tem uma imobiliária, ele tem uma operação, a operação dele funciona, ele mostra o dia a dia dessa operação, tive a oportunidade de conhecer os corretores dele, eu sei que ele tem resultado. Então, a melhor forma é você pesquisar de forma profunda com quem você vai investir o seu dinheiro. Não só, apareceu um anúncio bonito, bem feito, gravado no estúdio, eu vou clicar lá no Saiba Mais, entro numa landing page, vou lá e compro, baseado no que está escrito. Tenta acompanhar um mentor durante um período antes de você comprar a mentoria ou o curso do cara, porque no dia a dia ele vai mostrar se de fato ele faz parte de alguma operação imobiliária ou de algum tipo de operação que é o que você está se dispondo a aprender. Se aquilo que ele está querendo te ensinar, ele faz no dia a dia dele, né? Ô Jardel, você tem feito bastante mentoria e você fala com muita precisão. Um cara que hoje já está com bastante conteúdo, inclusive está mentorando aí algumas pessoas aí também. Tô com a primeira turma da minha mentoria. Vou finalizar agora, falta 3 encontros. Legal. A mentoria... Deixa eu terminar aqui, Dorival. Jardel, você iniciou por algum motivo. Você foi mentorado, né? E o mentorado, ele foi mentorado também. E tudo se propôs de alguém. O mentorado foi mentorado por alguém. Só existe o professor porque sempre existiu o aluno. Concorda isso comigo? Aí, perfeito. Mas só que todo aluno, ele entende a dor do aluno do futuro. Qual foi a sua dor que você entendeu que foi assim, cara, esse daqui ele vai ser o projeto do Jardel um pouco mais diferente, porque hoje eu entendo que o pessoal ele tem essa maior necessidade. No teu perfil, o que foi que você entendeu diferente para apresentar o Jardel hoje como um mentor? Cara, eu acho que o que me motivou foi exatamente olhar para o meu começo, né? Eu fiquei 10 meses, como eu disse, sem fazer nenhuma venda no mercado imobiliário, porque me faltava conhecimento. Mas o que eu percebi é que não tinha ninguém, mesmo que eu quisesse aprender, com um método validado para o mercado que eu estava atuando, que era o mercado de lançamento. Então, muitas vezes que eu buscava algum tipo de conhecimento na internet, estava muito relacionado ao mercado de terceiros. E o mercado de lançamentos, ele é um mercado menos assistido quando o assunto é educação, porque tem todo mundo trabalhando do mesmo jeito há muito tempo, né? Então, eu decidi trazer o meu método, que eu aplico com os meus corretores e com a minha imobiliária, desde que eu comecei a me tornar gestor em 2017. E o mercado de lançamentos ele tem um processo simples, mas que precisa de uma estratégia para que você tenha resultado de verdade, porque é um mercado que tem gente que vende muito e tem gente que não vende nada, né? Então o que me motivou foi olhar para o meu começo e entender que tem muitas pessoas que mesmo estando no mercado há muito tempo, ainda vivem esse começo. Tem gente que entra no lançamento e não tem resultado. Aí espera o outro, aí não, nesse eu não tive, talvez eu vou ter no outro. Mas por quê? Porque fica no acaso do lançamento, fica no acaso da imobiliária. Ele fica 100% dependente do que a construtora, do que a imobiliária vai oferecer. Ele não tem um método dele, ele não tem um método, eu vou entrar nesse lançamento tanto tempo antes, eu vou fazer isso, isso e isso, no dia do lançamento eu vou fazer isso, no meu pós-venda vai ser assim. Então eu decidi trazer essa minha mentoria pensando em atender o corretor de lançamentos, que hoje eu acho que é o menos assistido quando o assunto é educação. A galera do terceiros é um pouco mais aplicada nisso, eu acho. Caraca, que legal. De verdade, não conhecia sua mentoria e você tá falando uma coisa que realmente não existe no mercado. É muito novo, é muito exclusivo. Corretores de lançamento. Geralmente as pessoas trabalham com corretores que já estão performando há algum tempo, que já trabalharam no mercado de alguma forma. O corretor de lançamento ele é muito iniciante, cara.
A grande maioria, óbvio também que a gente conhece, que tem corretores que só trabalham com lançamento, mas é uma pequena parte, é uma fatia. A maioria começa lá, né? Começa lá. Depois cara, migra. É muito legal essa sua sacada, eu nunca tinha visto no mercado. E de onde é que veio, Jardel? Porque assim, poxa, eu sei que veio de conversações de outros corretores, falando necessidade. Caraca, peraí. Na verdade, cara, é até legal essa sua pergunta, porque eu sou dono de imobiliária e sou corretor de imóveis, né? Aliás, estou dono de imobiliária e eu sou um corretor de imóveis. E eu nunca tive assim, eu sempre gostei de ensinar o meu time. Então, desde que eu abri minha imobiliária, todas as quartas-feiras tem treinamento. A imobiliária existe há 2 anos e meio. Nunca falhou nenhum dia de treinamento. Todas as quartas-feiras. Ou eu, ou o meu sócio, ou os meus gerentes que dão esses treinamentos. E aí eu conheci o Gustavo Rangel, né? E o Gustavo Rangel é um cara que ele tá muito atrelado ao mercado de educação e é meu professorzão, assim. Eu gosto muito de aprender com ele. Gustavo Rangel, beijão. Logo a gente já tá com ele aqui ainda. Vamos trazer ele aqui. Vocês merecem ouvir ele, porque ele é muito bom. E aí eu fiz uma mentoria com ele para aprender a se tornar um mentor. Porque eu já ensinava o meu time, já ensinava os meus corretores, mas eu queria saber como que eu faço para ensinar o mercado, né? E aí eu contratei alguém para me ensinar a ensinar. Olha que louco, né? Aí lá ele falou: Jardel, a gente tem que pegar para você uma bandeira que ninguém tá defendendo ainda no mercado. E aí, coincidentemente, é totalmente atrelada ao seu know-how, que é o mercado de lançamentos. Então lá nasceu, nessa mentoria de um dia com ele, nasceu a minha palestra, que chama Lancei e Vendi. Eu já viajei para alguns estados com essa palestra, agora em novembro eu vou ter mais algumas viagens também. Nasceu a mentoria Lancei e Vendi, a estrutura da mentoria inteira. O curso do Lancei e Vendi que eu vou trazer, inclusive o Jefferson acabou de me fazer uma proposta, vai lançar lá no Único Corretor. Vamos lançar o curso lá do Lancei e Vendi. Só dando um spoilerzinho aqui. Aí, danado. Aí tu vai ter... Aí vai estourar, hein? Aí vai estourar. Mas Aí ele me trouxe esse insight, tipo... Coloca pro mundo isso porque o mercado de lançamento não está sendo assistido da forma que deveria e você é o cara que vai defender a bandeira do mercado de lançamentos no Brasil. E eu vou te ajudar. E ele tem me ajudado muito, aberto muitas portas para mim. O Rangel é um irmão que a vida me deu. Parabéns, porque assim, pensar no corretor, né, Dorival, que ainda não teve resultado, são poucas pessoas. Porque geralmente a pessoa quer pegar o dinheiro do cara que já tá ganhando, cara né? que já vendeu. Rangel, meu querido, não adianta ter o mundo pensando em você. Agora, a teoria e prática existe uma diferença e tanto. Não adianta o cara pagar o melhor curso de mentoria se você, meu queridão, minha queridona, não colocar em prática. Não adianta você pagar 10 mil reais em um curso, colocar o curso embaixo do travesseiro. Ai, fiz a mentoria. É isso aí. Não vai rolar, não adianta. Não adianta. Eu sou muito do provoca, me desculpe muitas vezes. Você eu comprei o curso do Jardel. Beleza, você comprou o curso. Você vai colocar em prática? Não adianta, porque depois ele não coloca em prática e fica enchendo o saco depois que não deu certo. Deu errado. Vai falar que é o meu método que não funciona. E aí tem o cara que você pegou, sorteou o curso, deu de graça, o cara deu sangue, vral. Então, às vezes, eu sou um pouco assim, as pessoas reclamam demais. Não, querido, é igual diploma de faculdade. Você se formou, beleza, você foi atrás da sua profissão. Não, eu pensei em outra, tá bom. Então, cara, não vai colocar em prática o que aprendeu. Putz, não, agora você falou um negócio perfeito, cara, perfeito. Sabe por quê? Eu acho que esse daí a gente tem que analisar isso mesmo, porque e essa analogia que você fez é mais perfeita ainda, que tem engenheiro de sucesso, tem engenheiro que é Uber, infelizmente, né? Do mesmo jeito que vai ter o corretor que vai aprender, pegar o diploma no mesmo lugar, vai conseguir ganhar milhões em comissão, e do cara que vai lá, ele estudou na mesma escola, com os mesmos mentores e não vai ganhar nada. Perfeito o que você falou. Precisa do cara aplicar mesmo. E às vezes o cara acaba culpando, como o Gordon tá querendo comentar, culpando o método. E não é o método. O método e o mentor, né? Não é o método e o mentor quando é a pessoa. Eu vou tirar um exemplo, Dorival. É gerente. Ele tá falando assim, cara, faz isso. Ele acaba se tornando um mentor e um coach, porque ele passou por aquele processo. Você concorda comigo? Sim, todo o processo que você passou, você passa pelo passo a passo pro cara que está iniciando, justamente para ele encurtar. Só que o camarada vem lá, cheio de si. Eu tô falando que eu conheço o Dorival pra caramba e eu sei do que ele tá falando. Cheio de si e o cara não respeita. E aí muitas vezes fala assim, não, Dorival, é o seguinte, eu tô fazendo o curso do Jardel e o que você tá falando aí não faz meio sentido, não. O cara não segue nem o curso do Jardel e nem o que o Dorival tava andando no final do mês e nós. E aí, cara, como é que tá aí? É isso aí. Mas é isso, infelizmente, uma coisa que eu aprendi com o Rangel, né? Ele fala assim, Jardel, ninguém valoriza educação gratuita. Isso é verdade. Então, infelizmente, às vezes a gente como gestor, porque eu também, imagina, eu tô dando mentoria pro Brasil inteiro, eu tenho aluno no Amazonas, na Bahia, enfim, tem aluno do Brasil inteiro, e tem gente que pagou caro para me ouvir, só que eu tenho 40 corretores que trabalham comigo que me ouvem
de graça. Todos os dias de graça, né? Entre aspas. E às vezes não vai ter o resultado, por quê? Porque o aluno que me pagou para aprender, ele vai ter que fazer o investimento dele valer a pena. Então ele vai ter que ter o payback do que ele investiu. E aí ele vai colocar em prática o que eu estou ensinando. Agora, às vezes o cara que está ali comigo, ele está aprendendo de graça, ele não quer nem sabe. Eu não, assim, hoje eu tenho sorte que os meus corretores, eles respeitam muito o que eu ensino, o que o meu sócio ensina, que é um mentor incrível, por mais que não esteja nas redes sociais, ele ensina muito. Eu, particularmente, aprendo muito com ele. Mas a gente sabe que a educação gratuita, tanto é que eu falava assim, não, cara, mas eu quero ensinar, mas eu não quero cobrar nada não, porque é o meu propósito. E aí eu ouvi uma frase do Rangel que me pegou muito, que ele falou: propósito sem monetização te causa frustração. Exato. Isso é perfeito, essa frase. Então, assim, por que você tem que cobrar, Jardel, pela sua palestra? Por que você tem que cobrar pela sua mentoria? Porque senão as pessoas não dão valor no que você vai ensinar. Tudo que é de graça, as pessoas acham que não tem valor em ser ouvido, né? Então... Exato. Falando em valor, o dress code... Se você quiser perguntar o valor da mentoria. Não. Falando em valor, a nossa imagem tem valor na internet. Tem. A forma que eu me comporto na internet, ela diz o produto que eu vendo? Por exemplo, eu posso estar lá, eu trabalho médio alto padrão, tenho que me comportar como tal. Um dress code bonitinho, uma roupa bonita. Na sua imobiliária ou onde você trabalha, você se preocupa também com o dress code? Porque tem muitos corretores ou pessoas, né? Ah, não, eu gosto de estar assim. E nem sempre é assim. Na internet é a sua imagem aqui dali. Como que o Jardel lida com essa questão mídia e seus corretores? Porque, você cara, eu acho que é assim, eu vou dar uma opinião que pode não ser a de todo mundo, tá? Exato. Eu acho que a questão da vestimenta, né, falando do dress code, ele é ocasional e depende muito da forma com que você lida com as suas redes sociais. Vou te dar um exemplo. Eu hoje, no meu Instagram, se você for entrar lá, se você for lá, Jardel Martins UFC, você vai ver que eu não tenho uma linha editorial de alto padrão comparado, por exemplo, se você entrar no Instagram do Robson Stalin, que é meu amigo, do Augusto Braga, do Lucas Felt, que só tem imóveis, né? Cara, hoje o meu Instagram é lifestyle e conteúdo 100% voltado para corretores de imóveis, porque eu não sou mais corretor, eu não atuo mais hoje como corretor. Eu tenho um imobiliário e eu ajudo os meus corretores a vender, eu não vendo mais. Quando tem um vídeo de apresentação de imóvel lá, é porque eu fiz uma collab com eles. Mas se você é corretor e as suas redes sociais elas servem para captar clientes compradores, aí entra exatamente isso. Qual imagem que eu estou passando? Tome cuidado. Se você é um cara que vende produto Minha Casa Minha Vida, imóvel de entrada, não seja o cara que veste Ricardo Almeida, terno e gravata, porque você vai assustar o seu consumidor final. Aposte em polo, né? Aposte numa vestimenta um pouco mais informal que conecta mais com o seu cliente comprador. Agora, se você é um cara que vai para o médio, para o alto padrão, para o alto luxo, aí sim eu acho que você precisa tá num dress code um pouco mais adequado, vestir roupas caras, de repente até roupa de marca também, porque isso vai conectar com o público do imóvel que você está vendendo. Então, eu acho que é muito relativo, mas ao mesmo tempo você precisa fazer essa análise de tempos em tempos. Óbvio que a sua foto do WhatsApp tem que ser bem feita, não pode ser uma foto sua com seu filho, com a sua mulher. Não faz sentido, tá, gente? Por quê? Porque às vezes o cara entra lá no seu WhatsApp ou no seu Instagram, ele não sabe quem que é você ali no meio daquela galera, né? Ele não sabe se você mandou uma mensagem no WhatsApp, não tem a foto de você, sua mulher, suas sogras, suas cunhadas. Ele não sabe com quem que ele tá falando daquela galera. Então, se o seu Instagram e o seu WhatsApp são fontes de captação, cuide para que você consiga passar a imagem para o seu cliente de acordo com o produto que você vende, né? Muito bem. Rapaz, ouvir você, Jardel, é muito gostoso, cara. Você é pai, empresário... Corretor, palestrante, o que mais? Dono de evento... Comediante, o que mais? Fala aí. Fala aí. Mestre de cerimônia, dono de evento. É verdade. Outro dia me perguntaram, eu falei assim, Jardel, como que você consegue ser corretor de imóveis, dono de imobiliária, dono de evento, host de podcast, que eu tenho meu podcast também, palestrante, mestre de cerimônia? Eu falei, é só você fazer tudo mal feito. Aí
Qual é o seu podcast? Qual é o nome O do meu podcast? chama Além do Metro Quadrado. Além do Já foi lá Ricardo Martins, Ariane Palaoro, Lucas Felt, enfim. Mas eu parei... Ainda não. Vou voltar com as próximas temporadas, porque depois que eu vim aqui e eu fui entrevistado pelo Jefferson, do Staycast, eu me senti um pouco envergonhado de ser host, porque eu acho o Jefferson tão bom, cara. Eu admiro demais o trabalho dele como host do Staycast. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não sei se eu sei ser host, não. Vou deixar isso aí pra essa galera que é boa. Ele tem um coração muito bondoso. Jardel, cara, você tem um carisma muito gostoso, cara, de ouvir. Você é um cara que eu acenderia a fogueira, compraria batata doce, ovos, colocaria as crianças pra brincar, a gente conversaria a noite inteira. Você é um cara que tem muito assunto, é gostoso de estar do seu lado. Porque Que você bom, irmão, que percebe bom, fico feliz. que você tem um coração muito bondoso e tudo que você sabe, você tem uma disponibilidade para ensinar para aquelas pessoas que passaram pelo mesmo processo que você. Que legal isso, cara. Prazeroso até total que se lançou, vendeu, lancei e vendi. Lançou, vendeu, acabou. Lançou, vendeu, lancei e vendi, dá no Tem mesmo. jeito. É isso daí. E, cara, infelizmente o nosso tempo aqui ele é muito curto para muito assunto, mas eu quero abrir um espaço aqui agora para você, Jardel, para falar com aqueles corretores, cara, que tem muita gente hoje no mercado que não tem resultado. Que você conhece pessoas que iniciaram como você, que talvez ainda estejam no mercado sem resultado, o resultado que você teve, ou teve pessoas que pararam no meio do caminho. E nesse meio período também vieram outras pessoas, outros corretores que continuam hoje sem resultado. Eu e o Dorival, a gente brinca hoje que fala que é o corretor na fossa, fala que é o cara que está lá, que não consegue ter resultado, mas que mesmo com o cara lá ensinando, mostrando passo a passo, ele não quer ouvir, não quer aprender. Aí você olhando para aquela câmerazinha bem gostosa do lado do Dorival, não é pro Dorival, tá? Não é pro Dorival não, tá? Eu sei que você é irresistível, mas... Eu gosto de olhar pro Dorival. O Dorival é irresistível. Ele é cara, lindo. Dá um recado para esse corretor aí. Cara, vamos lá, assim, eu acho que o corretor de imóveis, ele tem que manter ativado sempre o modo crise. O que é o modo crise? Normalmente, o corretor, quando está no modo crise, se você mandar ele entregar panfleto, ele entrega, mala direta ele faz, ligação ele liga para 200, para 300, para 400, para 500 pessoas, ele faz plantão segunda, sexta, sábado, domingo, ele fica até a hora que o plantão fecha, ele é o cara que vai trabalhar dia e noite, só que aí o que acontece? Ele vende, porque a primeira venda não é o mais difícil hoje, porque aí o que acontece? Ele faz um agendamento, vem o gerente vai lá, ajuda, ele vende. O problema do corretor de imóveis é a constância, não é a primeira venda. Depois que ele vende, ele some. Ele diminui a intensidade. Então, a minha dica para você, corretor, é mantenha seu modo crise sempre ativado. Se você vendeu 1, você tem que vender 2, você tem que vender 3, você tem que vender 4. Não diminua a intensidade de trabalho. Se você já ganhou o suficiente para fazer por você, comece agora a ganhar para fazer pelo outro. Poxa, olha, eu ganhei o suficiente para pagar as minhas contas, agora eu vou ganhar para ajudar outras pessoas que estão à minha volta. O modo crise vai te manter sempre lá em cima. Se você parar para observar os grandes empresários, as pessoas de grande resultado, eles não param de trabalhar quando atingem o ápice do seu sucesso. Muito pelo contrário, é ali que eles intensificam, por isso que eles ganham cada vez mais. E o corretor de imóveis que quer ter muito mais resultado, que quer estar acima da média, ele tem que manter o modo crise ativado. Sempre, ó. Modo crise lá em cima, sempre trabalhando dia e noite, beleza? Rapaz, você falando e eu e o Dorival aqui segurando modo crise, mano. Pode anotar isso aí, ó, modo crise. Então tá chegando no final do programa já, né? Chegou, mas ainda falta um recadinho, que agora ele falou aqui agora pro corretor, mas tem aquele gestor, cara, que por exemplo, ouvi o Dorival falando, eu respeito muito o Dorival, nós brincamos muito, nós temos uma intimidade muito grande, mas o Dorival ele é um cara que ele é muito preocupado com o corretor, que ele não consegue performar. Até porque o grande gestor, ele entende, faz assim, cara, faz isso, que você vai prosperar, que você vai atingir grandes resultados. Se você não se preocupasse com isso, você não teria abrido uma mentoria jamais. Sim. Mas tem cara que não tá nem aí, mano. Não tá nem aí. E acaba, infelizmente, acabando com grandes profissionais do mercado, matando os sonhos. Fala pra esse cara agora aí, esse nojentinho aí. É você. Vou falar pro Dorival, então, que é o gestor. O problema do cara que não tá performando, que não quer performar, não é ele. É a imobiliária e o gestor que não manda embora. E aí uma coisa que eu falo pro Dorival e para todos os outros gestores, ninguém tira da lama o porco que ama ficar lá. Eita. Então assim, você não consegue tirar do chiqueiro o cara que lá é o palácio dele.
Então você tem que se desprender disso. A gente não é salvador do mundo, só pisou um salvador nessa terra e ele não está mais aqui em carne e osso, né? Ele vive dentro dos nossos corações e do nosso espírito. Então, a síndrome do herói, que é a que os gestores têm, ao invés de estar salvando, está matando muita gente. Aprende uma coisa, promove o corretor para o mercado de trabalho, às vezes você está atrapalhando a prosperidade do cara. Você acha que você está salvando, você está atrapalhando a vida dele. Ele poderia estar prosperando em outro lugar, de repente trabalhando como motorista de um ônibus, como motorista de uma carreta. Ele poderia estar muito feliz trabalhando como caixa de supermercado. Mas você fica aí segurando o cara, achando que não, você vai salvar, que você vai tirar ele desse lugar. A gente só tira alguém do lugar quando ele quer sair de lá. Então, assim, antes de você ser o herói do outro, seja o herói de si mesmo. Para de ficar trabalhando para quem não quer. Isso é para o cara que não quer. Agora, se você olhou para um cara, percebeu que ele tem potencial, que ele tem desenvoltura, que ele é obstinado, a principal característica de um corretor que vai vencer e que vai atingir um alto resultado é se ele é obstinado ou não. É o cara que acorda cedo e que dorme tarde. Se você vê um corretor reclamando que vai ter que trabalhar de sábado e domingo, pode ter certeza que esse cara nunca vai ganhar muito dinheiro. Ele pode até ganhar dinheiro, mas o dinheiro que ele vai ganhar no mercado imobiliário ele é limitado. Se você vê um cara reclamando de escala, esse cara é limitado. Se você vê um cara reclamando que tem que entregar panfleto, que tem que fazer ligação, esse cara é limitado. Solta o santo desse cara. Olha pra ele, se você precisa de alguém pra suprir um plantão, olha pra ele como isso, como uma válvula de escape pro seu plantão, pra suprir uma escala ali, mas não olha pra ele como um cara de alta performance, porque ele não vai ser. Os caras de alta performance, eles já demonstram desde o primeiro dia que eles estão ali para vencer. Então pergunta pro cara qual que é o sonho dele. Se ele fala assim, não, meu sonho é ter uma casinha, é ter um carrinho, é fazer uma viagenzinha, esse cara não vai fazer você, gestor, ficar rico. Ponto, tá? É o cara que quer casona, que quer carrão, que quer viajar para Dubai, que quer gastar dinheiro no Egito, que quer ficar hospedado no Burj Khalifa lá, entendeu? É esse cara que vai te dar dinheiro. E aí a minha dica pro gestor é essa. Se você observar que o cara ama o chiqueiro, ama a lama, deixa ele lá. Tá? Deixa ele lá é o lugar dele e tá tudo certo, tá? Do mesmo jeito que tem o porco dentro da lama, tem o leão reinando na selva e tá tudo certo, cada um tem o seu lugar, entendeu? Só que a gente tem que entender que eu não sou o herói da pátria, eu não sou o salvador do mundo. Eu tô aqui para ajudar e contribuir com quem quer ser ajudado e quem precisa da minha ajuda. Tá aí, o Jardel, comediante que nessa coisa de engraçado, ele não teve nada, foi direto. Comediante cara, é bom, e obrigado. Parabéns aí pelas suas palavras, porque eu e o Dorival, a gente fala isso nos bastidores o tempo todo, principalmente o Dorival. Ele fala isso no Dorival é gerente? Eu sou gerente aqui, eu sou muito direto, já percebi, e ele fala isso, gosto cara. De dar muitas voltas, assim. Gostou, se não gostou... eu também sou assim, eu falo, viu, quer dar a volta, vai trabalhar na Fórmula 1, que aí você fica lá dando volta 89 vezes, fica à vontade. Eu chego muito de cima, assim, velho. Tem que ser direto, e reto. E eu tô aqui pra defender o Dorival, que realmente ele fala isso, e eu demorei muito tempo, cara, pra observar isso, porque eu sou de outro perfil. Você também é gestor? Hoje eu tô como diretor comercial. Então. E eu demorei muito tempo pra entender isso, porque a gente acaba se apegando com histórias. Enfim, mas nem todo mundo quer um final bonito através da sua história triste. E às vezes a gente tem que fazer isso porque ao invés de você estar sendo responsável pelo sucesso, você está sendo responsável pelo fracasso. Exato. E o Dorival, uma vez, ele me falou isso. Ele falou, Manoel, cara, esse cara vai ser mais feliz trabalhando como CLT. Vai por mim. Perfeito, é isso aí. E aí, cara, eu comecei a aprender. A gente aprende um com o outro. A gente não tem aqui... Eu costumo dizer que aqui na empresa, a gente não quer saber quem vai fazer o gol do título. Todo mundo quer ser campeão. Isso aí, eu aprendo com o Dorival aprende comigo. E, cara, isso que você falou foi muito legal, muito verdadeiro, muito bacana. E, galera, e tá aí um podcast que, cara, graças a Deus o Jardel veio, porque o Jardel foi uma convite, aula, cara, com obrigado você. Pelo convite. Você é um cara carismático, a gente aprende aqui gravando. Jardel, eu quero visitar a casa pintada por você. A casa pintada por mim, depois eu mando uma foto pra vocês. A casa pintada pelo Jardel, o aluguel é mais caro. Poxa, olha a pintada. Eu vou escolher o corretor que eu vou deixar a casa na mão pra alugar. Olha, que cor você pintou sua casa? Essa é verde. Essa é verde, mas tem várias outras que eu vou deixar o mistério aí pra vocês. Essa vai ficar para outro momento. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Muito obrigado. Obrigado por também fazer o pedido pelos nossos convidados. O Jardel, você foi um pedidaço aqui nosso. É mesmo? Obrigado, galera. O convidado aqui também tem sido um pedidaço. Eu tenho conseguido algumas pessoas graças ao Dorival. O Dorival tem uma influência um pouquinho mais na internet. Ele é um cara mais... Ele é desenrolado. Aquele vídeo do cachorro dele, eu amei. Do cachorro dele lá é foda, né? E você que não assistiu, vê lá o cachorro do Dorival. Não é o Dorival, é o cachorro do Dorival. Gente,
muito obrigado pela atenção de vocês. Jardel, muito obrigado. Obrigado cara, eu pelo convite, meu irmão. Você veio de muito longe aqui para prestar esse atendimento a nós, cara. Obrigado pelo seu coração. Dorival, bate aqui. Sinto saudade de você quando eu não gravo contigo, pô. Ó, gente, fica atento. Já saiu o podcast já anterior lá, gravamos um podcast semana passada aí, muito legal. O podcast do Jardel vai sair em breve e fica atento. Cara, se você quer fazer parte da mentoria do Jardel, vai ficar o link abaixo, tá bom, Jardel? Eu vou lançar a segunda turma agora final de novembro. Então quem quiser participar, me manda uma mensagem no meu direct que eu já coloco na Beleza, a gente vai deixar aqui o Instagram do Jardel no link abaixo, você entra em contato com ele. É um cara que eu super indico, tem um coração extremamente acessível. Ele não me responde, mas responde o Dorival, fica tranquilo. Qualquer gente, coisa, vai falar. Qualquer coisa a gente faz um 50 com o número do Jardel. Vende pra ele esse telefone, Dorival. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom, cara. Muito bom.